Então, mostrada a mensagem. O senhor se recorda dessa mensagem? Isso aqui, essa mensagem, é porque não tem data de quando foi. Mas você vê que meu filho diz aqui, ó, de que eu vou levando aqui na Axo. Ó. Ah, tá. Quando ele fala aqui, que eu falo nessa página aqui, que eu estava na Axo, é porque eu fiz um trabalho de 2 meses na Axo. Eu já tinha saído da OAS há mais de 3 meses ou 4. Entendeu? Aí, o senhor não sim. se recorda desse convite, então, para ir no Instituto? Mas não... Acaba de ler pro senhor. Velho. Não, eu sei. Sim. Aí você vê que o meu filho diz aqui, então deixa quieto, fala que já saiu da OAS, porque eu já tinha saído da OAS, desculpa aqui toda hora, eu já tinha saído da OAS, então, eu não me recordo dessa mensagem, como se, o que está dizendo aqui é como se alguém me chamou para ir em São Paulo para ir no Instituto, eu não fui no Instituto. E ele diz aqui, Se o senhor não se recorda, não tem problema, senhor Paulo. Não me recordo. Tá certo. Obrigada, nada mais, excelência. Mas, com certeza, eu já não estava mais na OAS. Puxa de volta, por favor, o microfone. Perdoe. Não tem problema. Pela defesa, doutor. Tá. Tá. Alcança para a doutora ali, por favor. Obrigada. Obrigada, excelência. Boa tarde. Na verdade, são 2 questões que o senhor já respondeu, mas como a gente perdeu o áudio, só para confirmar. O senhor chegou a comentar que o senhor se preocupava quando o senhor chegava na frente ali do sítio, que era um lugar meio deserto. Então, o senhor chegava, inclusive, a ligar para o seu funcionário para não ficar esperando ali na porta, é isso? Uhum. É um lugar afastado, é isso? Porque o sítio... arquiteto gosta de desenhar. Mas não tem nem necessidade, é só mesmo para explicar que se era um lugar que a segurança era uma questão. Tinha um corredor assim, ó. Um corredor de mata. E aqui tinha uma estrada de asfalto. É um corredor fininho. Entendeu? Aqui tinha um portão eletrônico. Aqui tinha outro portão eletrônico. E aqui tinha a casa das seguranças, que eu não sei se era a casa de Maradona, mas os seguranças do presidente, ou quando Dona Marisa estava, ou quando o vice-presidente estava, os seguranças, alguns ficavam aqui, porque no dia a dia não ficava. E Maradona ficava lá na motosserra, você só viu o barulho da motosserra. Então, eu chegava num posto cá embaixo, um posto de gasolina, e ligava para o operário nosso, que era o Muriçoca, que é o Ronaldo. Aí, Ronaldo, eu estou aqui no posto, daqui a pouco eu vou subir. Mas não pode deixar tudo aberto, né? Então ele já ficava sobre aviso de que eu ia chegar. Eu parava o carro aqui, nesse primeiro portão, e era um lugar ótimo para ser assaltado, né? Porque essa rua era deserta, esse asfalto. E isso aqui era escondido. São Paulo, tá ótimo. Tem mais uma questão, só que então eu aí ficava aqui, pronto, com medo, e pedia Muriçoca, procurava Maradona abria o portão, abriu o primeiro, eu ficava aqui, depois abriu o segundo e eu aí passava. Tá ótimo. A minha última pergunta, se eu compreendi certo, acho que foi a parte que falhou o áudio, a Kitchens exigia do senhor que o Fernando Bittar assinasse para demonstrar que ele concordava com o projeto, já que ele era proprietário, é isso? Para poder fabricar, né? Entendi. Sem mais perguntas, excelência.
Alguma outra pergunta das defesas? Eu nem perguntei do assistente de acusação, mas acho que não tinha perguntas. Tá. Doutor Paulo Godilho, boa tarde. Tá. Pela defesa do ex-presidente Lula. Eu acredito que o senhor já tenha respondido, mas apenas para reforçar. O senhor não teve nenhuma atuação em contratos que foram firmados pela construtora OAS com a Petrobras ou com subsidiárias da Petrobras, é isso? Não, se tivesse, alguém ia botar para fora da sala, porque vai dizer que... Desculpa, eu ia dizer o nome, viu? O que é que um diretor de engenharia imobiliária que constrói prédio quer fazer aqui numa reunião de Petrobras? Certo, mas objetivamente o senhor não tem... Isso é uma coisa que eu tenho. Quando foi essa provável reunião da Petrobras? Não, são, na O verdade, senhor não o participou o de Ministério nenhuma. Público aqui faz Não, referência não a participei de 3 nenhuma. contratos O senhor não participou de específicos nenhuma que foram reunião. Mas firmados. eu sei, mas eu entrei na empresa em 2008. Tá. Se essa reunião foi em 2007, evidentemente que o senhor ia me encontrar em Itacaré, porque eu estava fazendo um hotel para uns portugueses que não tinha nada a ver com isso aí, entendeu? Certo. Se até outubro, eu entrei em outubro, eu não sei quando foi isso aí. Certo. Então, O senhor, então, não participou de qualquer fase desses contratos e o senhor acompanhou qualquer fluxo de pagamento relativo a esses contratos? eu nem sabia o que era isso. Certo. A empresa TAG, subsidiárias da Petrobras, o senhor também não teve nenhuma relação? TAG. O senhor conhece ou ouviu dizer dentro do Grupo OAS um empreendimento chamado Absoluto? É isso. O que era esse empreendimento? Esse empreendimento era um empreendimento que era do Bancop, que veio para a OAS e que foi um único empreendimento que deu resultado. Um único. Porque, desculpe, se foi Altos Butantã, Parque Butantã, Casas de Itália, Solares, tudo deu prejuízo. O único que deu resultado foi esse, sabe por quê? Porque começou do zero, Zanini. Tinha um terreno, aqui tinha um empreendimento chamado Ilhas de Itália, onde tinha uma torre pronta, onde moravam pessoas e que usavam a garagem em chão batido, não tinham playground, e a OAS assumiu esse empreendimento, completou a segunda torre e fez a terceira torre. E fez playground, fez garagem e conseguiu habite para todo mundo. Porque estava todo mundo morando com puxadinho de água, puxadinho de energia, que foi abandonado pelo Bancop. Foi um empreendimento, então, que a OAS construiu. Construiu 2 torres e ajeitou a primeira torre, porque estava já estragado, porque tinha gente morando que invadiu o empreendimento, que era mutuário do Bancop. A empresa teve lucro com esse empreendimento? Esse Zaders não. Não, O Absoluto. vizinho Absoluto teve. Foi o único empreendimento que deu lucro. Quando eu digo lucro é o seguinte, ó. Dentro da área imobiliária, existem uns 40 itens de centro de custo. Construção é um item, que é o que eu tomava conta. Era um item, tinha 40. Dentro da construção, deu lucro na construção. Os outros empreendimentos, se deu lucro Não, mas esse específico deu imobiliário, lucro. esse deu lucro na construção. Só que, como era de uma empresa só, deu um lucro pequeno, mas deu, porque os outros deram prejuízos grandes Pois não. na construção.
Pois não. Agora, quando você entra com os outros itens, marketing, corretagem, despesas cartoriais, despesas com terreno, despesas de legalização de terreno, despesas de banco, não sei o que, PPP, são um monte de despesa. E, por incrível que pareça, construção, o item construção, representa 50% do empreendimento todo, quando você bota lucro e tudo, 50% do empreendimento. E quando você bota só custo, a construção representa 80% do custo total. Certo. Quando você bota lucro, imobiliário, não sei o que, PPP, a construção representa 50%. Então, quando a construção dá prejuízo, o empreendimento está fadado a ter um problema sério de financeiro. Certo. Entendeu? O senhor já tinha respondido a essa... Esse empreendimento absoluto foi um empreendimento que eu acompanhei bem até a execução, porque tinha um material dessa cor aqui, ó, que é uma tufa, e foi feito todo um sistema de rebaixamento de lençol freático e tal, para poder executar esse empreendimento. Certo. O senhor já tinha, na verdade, falado sobre esse tema, mas acredito que, em virtude do problema na gravação, isso não tenha ficado registrado. Mas se eu entendi, o senhor recebeu fotos de equipamentos de cozinha, de fogão, por exemplo, Foi o que eu falei aqui. que depois o senhor disse que não seria possível... Não seria possível adequar. Como é que foi? Só conta essa... Não, isso aqui foi o seguinte. Fernando Bittar, normalmente ele me ligava antes, Paulo, você está na empreendimento? Estou. Eu vou aí, eu quero falar com você. Tá bom. Fernando Bittar chegava, eu atendia numa sala separada, porque os diretores ficavam numa sala só. Eram 8 mesas e tudo num vão só. Menos o presidente ficava num vão separado. Aí eu ia e tinha umas 5 salas de reunião. Aí eu ia para uma dessas salas, encontrava Bittar. Ele aí veio com essas fotografias de fogão, de exaustor, de lavar-louça, de forno micro-ondas, de forno, dizendo que Dona Marisa tinha esses equipamentos e queria botar na cozinha do sítio. Eu disse, Fernando, está tudo comprado. E tem mais. Esse material que Dona Marisa diz que tem, são equipamentos de parede. E a cozinha dela, se ela não entendeu, é uma ilha. Então não adianta eu botar um exaustor que fica encostado numa parede no meio de uma ilha. Entendeu? Se ela não entendeu, você falou por que se ela não entendeu? Porque não entenderam o desenho. E nem Fernando Bittar estava entendendo, porque ele devia ter dito logo a Dona Marisa, minha tia... O Ministério Público já perguntou, Excelência. Eu acho que, na verdade... complementação e a palavra volta ao senhor no final. Fazendo as palavras, de repente tem uma intervenção. Posso complementar então formalmente, Excelência? Complementa formalmente a pergunta e devolva a todos que já falaram. Ok, quando o senhor falou ela não entendeu, o senhor está fazendo alusão à reunião de São Bernardo do Campo, que o senhor apresentou para ela o desenho da cozinha, é isso? Está parecendo que ela não entendeu, e nem Fernando. E a alusão que você faz é aquela reunião, esse dia lá em São Bernardo do Campo, né? Porque na hora que vem um desenho de fogão e de equipamentos de cozinha que não atende ao tamanho da cozinha que foi comprada, eu tive de dizer a Fernando Bittar, isso não pode ser executado lá. Vai ter que ter uma adaptação completa da cozinha e pode deixar o São João para setembro. Porque não funciona. É simples, imagine se o senhor tem uma ilha, um negócio assim, tem um fogão aqui no meio e um forno aqui embaixo. Ela veio com um forno que encosta na parede, ali, e um fogão que encosta naquela parede lá. Entendeu? Então é basicamente isso. O projeto era uma ilha e ela queria colocar... Não, ela sugeriu, porque ela não sabia que já tinha comprado esses equipamentos, entendeu? Doutor.
O senhor também já disse, mas acredito que pode não ter ficado registrado, antes desse encontro que o senhor mencionou em São Bernardo do Campo, o senhor já havia mandado o projeto para o Fernando Bittar, é isso? Já. Fernando Bittar que mandou para ela e para o Fábio, não sei se foi para o Fábio, não sei se foi direto para ela, mas quando eu cheguei em São Bernardo, ela já tinha o desenho da cozinha. Pois não. O senhor fez referência também aqui no seu depoimento ao senhor Misael. É Misael de Jesus Oliveira, que era funcionário da OAS Empreendimentos, é isso? O que acontece? Quando começou logo a ida ao sítio, que teve churrasquinho e tal, não sei o quê, o Misael não estava, acho que nem na empresa. Estavam dois elementos, que eram Luiz Alberto e o Hélio. É quem estava fazendo essa logística dos operários lá. Aí depois... Desculpa interromper, apenas, na verdade, a única questão é saber se esse Misael é o Misael de Jesus Oliveira, que era funcionário da OAS Empreendimentos. Eu não sei, é um que fez uma testemunha aqui. Ele foi ouvido como testemunha. E essa pessoa que foi ouvida como testemunha era funcionário da OAS Empreendimentos. Empreendimentos, e que fazia manutenção dos prédios da OAS. Trocava lâmpada, reator, ar-condicionado, Wi-Fi, não sei o que, PPP, tudo era... Da OAS Empreendimentos. Da OAS Empreendimentos, só. Não era da construtora. Certo. O senhor sabe dizer se a OAS Empreendimentos tinha alguma relação com a Petrobras? Nenhuma. Zero de relação. Nem apartamento para pessoal de Petrobras foi vendido. Eu acho que não foi. Apesar de a gente ter construído mais de 15 mil unidades, eu acho que nem funcionário da Petrobras tinha apartamento na OAS. Agora, eu não tinha conhecimento de quem comprou o apartamento, porque não passava por mim. Quem comprou o apartamento passa pela área de corretagem e de incorporação. Entendeu? Então, se você me perguntar, diga um nome de um comprador. Eu digo, Paulo Gordilho, tem um apartamento que foi comprado, e Manuel, que é um médico, que mora no primeiro andar, que eu conheço, porque o irmão trabalhou comigo. Entendeu? Era engenheiro e trabalhou comigo. Então, eu, inclusive, estou queimado no meu prédio, porque depois da prisão, depois da condução coercitiva, destruíram minha carreira. Tem 4 anos que eu não trabalho, entendeu? E teve... Todo mundo se aposenta com champanhe, festa. Não, eu me aposentei com isso aqui, entendeu? Senhor Paulo, não tenho mais perguntas, agradeço os esclarecimentos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não tem mais perguntas, né? Nenhuma defesa. É pela defesa dele. Nossa, eu já tô... Doutor, desculpe. É só para deixar registrado, que a gente não sabe se ficou registrado, né? Uhum. Paulo, você falou no início do seu depoimento que o empreendimento do Panambi tinha sido em São Paulo. Me parece que esse empreendimento é em Salvador. Em Salvador. Confirma? Ok. A empresa OAS Empreendimentos que você trabalhou é absolutamente distinta da OAS Construtora? Eu falo a parte financeira, administrativa, sede. Sim. Tudo separado. Okay. Você tinha dito que o centro de custo tinha sido criado por Joilson. Joilson, ele trabalhava na OAS Empreendimentos ou era outra empresa do grupo? Não, Joilson trabalhou na Empreendimentos, Luiz. Quando veio para São Paulo, porque o doutor César exigiu que viesse para São Paulo, foi quando a saída de Carminho e do advogado
dois advogados, Carmim também é advogado, e de Adriano Ribeiro. Eles saíram da empresa porque estavam enrolando a empresa porque não queriam morar em São Paulo. Entendeu? Ok. Então, quem veio para São Paulo, dos diretores que vieram para São Paulo, veio o Caxias aqui, que largou tudo lá. E... Por que você pega em minha mão? Com medo que eu diga o quê? O Caxias aqui veio para São Paulo. Fernando Embaçaí, que fez um depoimento com você também lá em Salvador. Você se lembra? Pronto, que veio morar em São Paulo. Esse Fernando foi o mais prejudicado. Porque ele comprou um apartamento, Mas o... transferiu o a filho em pergunta do escola, comprou um apartamento, mobiliou, Paulo. tal, não sei o quê. E logo depois foi posto para fora. Paulo, repetindo a pergunta. O Joilson, ele trabalhava na OAS Empreendimentos ou Então. era uma empresa distinta? Não, ele trabalhava na OAS Empreendimento como administrativo, mas ele virou diretor da Invepar. Certo. Então, como era no mesmo prédio, porque repare, aconteceu um negócio nesse período de 2014 que a OAS Empreendimentos passou para o grupo Invepar. A OAS Empreendimento era separada. Tinha Invepar aqui com várias empresas, inclusive de óleo e gás, mas na parte não é de construção, era na parte de PPP. Tinha óleo e gás, tinha defesa, tinha a parte ambiental, tudo ficava na Invepar, que é sócio a Previ e é sócio a Petros, né? É Petros e Previ. E a Invepar com as empresazinhas, são várias empresas. Então, como era no mesmo prédio da OAS Empreendimentos, a OAS Empreendimentos ocupava 2 andares. Então, Joilson ficou administrativo da Invepar, e como não tinha mais administrativo na Empreendimentos, ele acumulou esses 2 cargos aí. Ok. Entendeu? Então esse centro de custo foi Por isso criado que na Invepar. por isso que o Misael ficava ligado aí. É isso, Paulo. Esse centro de custo então foi criado na empresa Invepar, distinta da Empreendimentos. Eu acho que foi na Invepar. Não tenho certeza não, porque não era eu que cuidava disso, mas o centro de custo, esse centro de custo aí, Solares e... Solares e... Esse centro de custo passou por você? Era você que mandou? Não tinha nada a ver com isso. Você tinha falado em resposta da juíza que esses supostos acertos de propina celebrados por Léo Pinheiro, você não tinha conhecimento. Você confirma isso? Lógico. Satisfeito, Silêncio. Encerrado, desculpa mais uma vez, doutor. O senhor está dispensado, desculpa ter que repetir.